Você já pensou alguma vez em fazer um mestrado ou um doutorado na França? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou te dizer como eu fiz isso e como você pode fazer isso. Vem comigo! O vídeo de hoje ele foge um pouco do enfoque do canal, que é sempre, eu falo direito previdenciário, acordos previdenciários, tudo isso, mas é que bastante gente me pergunta sobre o tema e eu resolvi hoje compartilhar com vocês porque talvez seja interessante para bastante pessoas. Para quem não sabe, eu fiz um mestrado na Universidade de Lyon, na Universidade Lumière, Lyon 2, em Lyon, na França, e atualmente estou fazendo um doutorado na Universidade de Lorraine, que é uma região na França. Então eu vou falar para vocês como que eu fiz isso, como que eu me inscrevi, como que foram os procedimentos, porque eu lembro que quando eu estava fazendo isso eu estava bem perdido, não tinha ninguém para perguntar. Então se você está procurando isso talvez seja interessante. Só que desde já eu alerto que eu fiz tanto mestrado como doutorado, eu fiz em Direito. Então se você eventualmente está procurando um curso que não seja em Direito, os procedimentos eles devem ser um pouco diferentes. Certamente você vai aproveitar alguma coisa do que eu vou falar, mas o procedimento ele com certeza não é todo igual. Ou se você pensa em fazer esses estudos fora, sobretudo se for na França, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a falar francês, pelo menos o nível básico, porque senão não vai ter como você passar nas provas. Existem alguns cursos que você pode fazer em inglês, se esse for o seu objetivo, mas via de regra os cursos, claro, na França são em francês. Para direito, eles normalmente pedem o nível de B2. Em algumas universidades eles chegam a pedir C1, tá pessoal? Mas o B2 ali você consegue se inscrever nos cursos tranquilamente. Então o primeiro passo é esse, é você procurar para fazer os exames do nível B2, passar e ter o diploma, para daí dar prosseguimento aos outros passos. Uma vez que você tenha passado na prova, já tem o diploma, é interessante que você dê uma olhada no site do Campus France, ou Campus France, como você preferir, que vai ter todas as informações. Eles intermediam os estudos na França, tem bastante informação lá em português, então vai aparecer os cursos que estão disponíveis, eles vão falar para você sobre como ficar lá, tudo isso, tem várias dicas, então o site é bem interessante. Dá uma conferida lá, eu estou deixando o link na descrição, caso você já esteja curioso e queira dar uma olhada lá. É bem melhor fazer todo o processo por lá. Eu tentei, na época, para fazer o mestrado, eu me lembro que eu tentei falar com algumas universidades diretamente, só que algumas delas já diziam que eu tinha que fazer através desse Campus France, e além disso, algumas delas não respondem e-mail, então falam as informações são atravessadas, o pessoal lá não gosta de responder muito e-mail, então às vezes demora muito, então é complicado. Então dá uma olhadinha no site que vai ser bem legal. Você consegue fazer toda a intermediação lá e ver todos os cursos que estão disponíveis. E daí a documentação, também eles vão pedir bastante documentos, tá pessoal? Documentos pessoais, claro, né, de passaporte, tudo, mas principalmente documentos acadêmicos. Se você já é formado em Direito ou em outro curso, se você já é advogado, é importante apresentar o certificado, pós-graduação, tudo isso, as notas, é importante apresentar e você vai ter que apresentar traduzido para o francês com tradutor juramentado. Pelo menos na época que eu fiz era tradutor juramentado ainda. Então dá um certo trabalho, se você pensa em fazer isso, talvez seja interessante já procurar um tradutor juramentado e ir traduzindo essa documentação, tá? Então depois dessa parte da documentação, o pessoal da plataforma eles vão pedir algumas outras coisas para vocês, eles são bem acessíveis. Na verdade essa plataforma, o Campus France, eles são um braço do governo francês, já para agilizar quem quer estudar na França, quem não é francês quer estudar lá. Então você vai conferir a lista de cursos, vai ter a listagem lá, você procura o curso que você mais se identifica. Sugiro que se não tiver o curso exatamente que você procura, por exemplo, eu procurava um mestrado de Direito Previdenciário, só que não existia específico, até porque dificilmente eles estudam isso específico. O que tinha lá era Direito Social é Direito do Trabalho, mas Direito Previdenciário. Para eles, na verdade, é meio que uma coisa só, e de certa forma faz sentido, né? Porque quem trabalha um dia vai se aposentar, pelo menos assim espera. Então eu acabei fazendo um curso de Direito Social. E por isso que eu estou dizendo, se você não achar algo totalmente específico, procura algo mais ou menos que seja interessante. Eu, na época, você pode apresentar mais de uma candidatura, eu apresentei umas 5, se eu não me engano, que a plataforma admite, tá? Até porque não tem universidade que não vai aceitar, claro. E acabei sendo aceito em 2. Então é interessante que você procure ali mais ou menos as universidades que você mais gosta e tal, veja o custo de vida, tudo isso, e faça suas opções. O mestrado na França, na verdade, ele é 2 anos, tá pessoal? Mas ele é possível que você o faça em um ano só.
dependendo se você já terminou sua graduação, se você tem algum curso de pós-graduação, então você pode pedir a matrícula diretamente já no M2, que é o Master 2, que é o mestrado 2 deles, tá? Mas claro que tudo isso depende dos diplomas que você tem, do currículo que você tem e das notas que você tem no seu percurso ali da universidade. Com relação a valores, o mestrado na França ele é relativamente barato, tá, pessoal? Você vai pagar uma taxa de uns 200 e poucos euros por ano, tá? Então mesmo na conversão acaba ficando relativamente barato. Além disso, você vai ter que pagar uma contribuição de estudante, certo? Que de certa forma você meio que fica vinculado à previdência deles. E eu tô deixando o link dessa contribuição na descrição do vídeo, qualquer coisa dá uma olhada lá e já vê qual é o procedimento. Essa contribuição ela é obrigatória e você não consegue se matricular sem efetuar o pagamento. Na verdade, o grande empecilho é que é só o custo de vida na França, que é relativamente alto, né? Esses países, a França, a Alemanha, a Inglaterra, eles têm um custo de vida bastante alto. Em euro, o real, do real para o euro a diferença está grande agora, mas o custo de vida lá, principalmente para alojamento, é bem caro, tá? Principalmente porque a gente vai converter, né? A alimentação, ela é mais ou menos, mas principalmente o alojamento ali você vai gastar um pouco, tá? Então seria interessante você pegar um alojamento já perto da universidade, até para não ficar gastando com transporte direto. Mas é o seguinte, se você tem bolsa, claro, você vai ser reembolsado, a bolsa vai financiar. Essa é a grande vantagem, logicamente você vai acabar não gastando muito. Só que, se você tem bolsa, o procedimento para inscrição ele é muito mais burocrático, tá? O procedimento para mim, eu fui sem bolsa, o procedimento para mim, para inscrição já foi burocrático, porque você daí tem a universidade, ela dá o ok para você, muitas vezes ela vai dar o ok para você uma semana antes deles entrarem em férias, você não vai conseguir mais contato com eles durante um mês e pouco. Depois, quando você consegue contato, você vai ter que falar com o consulado, porque você vai ter que pegar um visto especial. E assim, se eu tivesse com bolsa na época, eu não conseguiria fazer a inscrição, ou eu ia chegar lá depois de começar a aula, tá? Porque o procedimento ele se torna realmente muito mais burocrático. Então essa é a grande desvantagem. Se você for sem bolsa, claro, tem essa vantagem, você vai conseguir fazer o procedimento mais rápido. No meu caso, eu consegui trabalhar à distância, porque no escritório onde eu trabalho eu podia atender os clientes à distância, eu podia fazer petições à distância, então acabou facilitando bastante. Com relação aos estudos lá, aqui no Brasil normalmente a gente tem a nota de 0 a 10, né? Lá na França eles fazem de 0 a 20, tá? Então você para passar, você tem que ter uma média geral de pelo menos 10, certo? Seria equivalente ao nosso 5, né? Abaixo disso você não passa. Para fazer um doutorado depois, você precisa ter uma nota um pouco acima dessa média de 10, tá? Depois eu explico melhor como funciona. Então você tem aulas para assistir, você tem provas orais, você tem apresentação de trabalho, eles adoram apresentação de trabalho, você tem a dissertação para fazer, que eles chamam de memoir, tem um estágio obrigatório para fazer também, e é isso. Então durante o ano, no caso como eu entrei no segundo ano, durante o ano você tem os primeiros 6 meses de aula e o restante do período você basicamente faz prova, você tem muito pouca aula. Agora falando como para entrar no doutorado, assim pessoal, se vocês outro dia quiserem que eu faça um vídeo contando como que é viver lá, e é interessante, você come bem, você bebe bem, você viaja e tal, você estuda bastante, trabalha e tal. Mas eu posso fazer um vídeo específico, nesse objetivo era mais mesmo contar como entrar no mestrado, como entrar no doutorado, até para ver se o pessoal gosta do vídeo. No doutorado, você vai ter que primeiro ter uma média, é que assim, a cada universidade, para isso eles têm um critério. Você normalmente tem que ter uma média de 12, no caso seria 6 pra gente, durante todo o mestrado. E tem que ter pelo menos 14 na dissertação, no memoir que eles chamam. Tem universidade que aceita um pouco menos, tem universidade que eles pedem um pouco mais, tá? Mas via de regra é isso, é 12 e 14. Você tem que ter essas médias, senão muito provavelmente você vai ser recusado. A partir do momento que você tem essas médias, ou você vai falar direto com as instituições, então, para ver os critérios deles, você pode fazer a sua inscrição direto, tá? Eu acabei para essa segunda etapa não fazendo através do Campus France, porque você vai ter que encontrar um diretor de tese, e essa é a parte mais complicada. Eu digo que essa é a parte mais complicada pelo seguinte, você vai ter que achar alguém que mais ou menos a mesma linha de raciocínio, porque você vai passar 3, 4, 5 anos fazendo uma pesquisa, você vai ter que achar alguém que, claro, aceite ser seu orientador, seu diretor, como eles chamam. O certo é que você faça um projeto já definindo o sujeito, bonitinho, e entregue para eles, tá? Então acaba sendo difícil, até porque esses professores normalmente eles são bem concorridos, tá, pessoal? Então acaba às vezes dificultando. Para mim, eu penso que essa seja a parte mais difícil. Mas uma vez que você encontra,
Então depois o procedimento é relativamente simples. E tem um pessoal que já durante o mestrado, eles já encaminham para, por exemplo, tem um professor, o diretor do memoir, que o pessoal já tenta fazer uma ponte para conseguir daí fazer o doutorado. Essa é a parte mais fácil, mais tranquila. Normalmente o pessoal faz isso, só que o espertão aqui acabou não fazendo isso, porque na verdade eu me dava bem com o meu orientador em Lyon, só que era difícil falar com ele não gostava tanto de direito comparado e tal, embora fosse um homem muito inteligente, estava sempre bem humorado, mas era muito difícil marcar uma reunião com ele, e o que acabava complicando. E como eu falei, ele não gosta de direito comparado. Direito comparado, para quem não sabe, é comparar a legislação de um país com outro, e que você vai acabar fazendo isso, se for da área de direito. Então eu acabei procurando em outra universidade, com algumas conversas que eu tive com o pessoal que eu já conheci em Lyon, e assim foi indo. Mas normalmente o pessoal já do mestrado já arruma um diretor para ser o diretor de tese de doutorado. Sobre o doutorado em si, eu comecei a fazer oficialmente em dezembro de 2020, então faz cerca de um mês. Eu não tenho muita coisa para contar ainda. O que eu posso falar para vocês é o que a gente pode fazer uma parte à distância, uma parte lá, porque na verdade, como eu escrevo, eu faço uma comparação da proteção social dos trabalhadores rurais da França e do Brasil. Então eu tenho que fazer realmente uma parte da pesquisa no Brasil e depois tem que fazer outra parte lá. E daí você tem que fazer, não tem aula na verdade, é só pesquisa. Na verdade tem alguns cursos que são obrigatórios, só que daí você pode escolher quando vai fazer. Tem que fazer cerca de 30 créditos mais ou menos durante todo o seu doutorado. E cada crédito desse equivale a umas 10 horas, então dá umas 300 horas de curso extra que você tem que fazer além da sua pesquisa, da sua tese. Existe a possibilidade também de você pedir uma bolsa para o doutorado, tá? Só que nesse caso, me parece que você vai ter que ficar lá integralmente. Assim, ó, no meu caso, eu faço parte da pesquisa no Brasil, parte na França, então eu não preciso ficar integralmente, porque eu também falei para eles na inscrição que eu trabalhava e tal. No caso do doutorado, alguém vai estar financiando seus estudos, suas pesquisas. Se alguém vai estar financiando, muito provavelmente eles vão querer que você fique direto em cima disso, então vai ficar difícil para trabalhar. E não tenho certeza, mas me parece que daí você não vai ter que ficar lá direto, estudando direto, porque o doutorado, nesse caso seria por tempo integral. O meu caso, eu faço o doutorado por tempo parcial. Inclusive eu tenho o dobro do tempo do resto do pessoal, das outras pessoas com tempo integral, para terminar o doutorado. Ele é no mínimo de 3 anos, para mim eu posso fazer em 6 anos, só que normalmente em direito, pelo que eu sei, o pessoal demora 4, 5 anos. Cheguei a conhecer uma colega minha em Lyon, quando eu fazia estágio, que ela estava 8 anos já fazendo doutorado, mas em regra é entre 3 e 5 anos. Quem é parcial, no caso, daí tem o dobro do tempo. Assim, pessoal, claro que vocês vão encontrar dificuldades, mas se vocês tiverem a oportunidade de ir, façam isso. É uma grande experiência na vida. Eu até cheguei a conversar com um cliente meu antes de ir, que ele tinha estudado fora também, e realmente ele falava que é uma grande experiência de vida. Tem certas coisas que o dinheiro não paga, então vale a pena. Se você tem condições, eu sugiro muito. Culturalmente, intelectualmente, você vai ter que falar com outras pessoas de outras nacionalidades, eu quero dizer, vai ter que desenvolver a língua, porque uma coisa é você falar, sei lá, inglês aqui, francês, achar que fala bem, outra coisa é ir lá falar com o pessoal que é nativo, eles vão falar mais rápido, vão falar gíria, enfim. Então vai ter a parte jurídica também, vai ter o francês jurídico, obviamente, né, para quem fizer um curso relacionado ao direito. Então acho que vale bastante a pena. Faça isso se você tiver oportunidade, tenho certeza que você não vai se arrepender. Se tiver algum tema que você acha interessante ali para eu falar até durante o meu curso, eu posso comentar com você. E caso vocês tenham achado o vídeo interessante, peço que curtam, que se inscrevam na página. Quem sabe eu faço outro vídeo, você vai estar lá. Se ativar a sineta, você vai estar ligado já para todo o vídeo que eu lanço, tá certo? Espero que tenham gostado, uma boa semana a todos. A gente se vê na próxima semana. Até logo.